Olá, seja muito bem-vindo ao Psicologia e Propósito. E no programa de hoje vamos conversar sobre como a legislação trabalhista atua na proteção da saúde mental dos trabalhadores. O ambiente de trabalho pode ser fonte de pressão, estresse e sobrecarga emocional. Embora a lei tenha mecanismos para garantir a segurança, prevenção de acidentes e também condições adequadas, muitas vezes os direitos relacionados à saúde mental ainda são poucos conhecidos ou pouco aplicados. Mas hoje, para nos ajudar a explorar esse tema, recebemos aqui a Caroline Neves, especialista em Direito e Processo do Trabalho, que vai compartilhar a sua experiência sobre os direitos dos trabalhadores e a proteção legal da saúde mental no ambiente profissional. Caroline, seja muito bem-vinda ao Psicologia e Propósito. Obrigada, Laísa. Primeiramente, quero agradecer o convite. Fico muito feliz. Obrigada a todos também aqui, a Thaís, que também convidou. Muito obrigada. Eu tenho certeza que essa conversa hoje vai ser uma conversa enriquecedora, né? A gente está trazendo aqui a saúde mental e os direitos das pessoas em relação a isso, né? Você é advogada já há quanto tempo? Conta pra gente um pouquinho da sua trajetória. Sou advogada há 3 anos, né? Me encaminhando aí para o 4º. E sempre como advogada trabalhista, sempre foi a área que eu gostei, né? Desde a faculdade. A minha segunda fase na OAB foi Direito do Trabalho, então eu sempre tive essa paixão. Eu lembro que na época da faculdade ninguém gostava de Direito do Trabalho. Eu lembro que eu gabaritei o pessoal assim no sufoco. Mas sempre foi uma área que eu amei e hoje eu tenho muito orgulho de poder defender o direito dos trabalhadores. Também atuo para empresas, mas o meu foco principal são os empregados. Que tem que ter um olhar diferenciado para o empregado, né? Não que o empregador tenha que ser esquecido, mas o empregado tem que ter esse olhar diferencial. E são muitos casos, né? Que vê assim, que chega até você e umas coisas você deve falar assim, meu Deus, o que é isso? Sério que isso aconteceu? Porque o empregado é o que a gente chama de hipossuficiente. Então, ele não tem todo aquele arcabouço de informações que o empregador tem, né? Até mesmo para buscar seus direitos. Sim. Então, são os que mais precisam ser tutelados pela lei, ter um amparo legal e também ao auxílio de um advogado. Sim. E hoje, a legislação trabalhista atual, ela aborda diretamente a saúde mental dos trabalhadores? E se aborda, que forma mais ou menos fala sobre isso? A gente viu recentemente, né? Não tem muito tempo que o burnout, por exemplo, foi colocado como doença de trabalho. Mas isso é algo muito recente, né? A legislação fala sobre isso, sobre saúde mental? Então, ela não aborda diretamente, mas ela, de alguma forma, ela entra nesses assuntos. Por exemplo, quando a Constituição Federal, no seu artigo 7º, ela vem abordando e assegurando que deve haver um ambiente saudável e seguro de trabalho, ela já resguarda, de certa forma, o trabalhador nessas questões psíquicas. Sim. Quando a CLT vem, por exemplo, no seu artigo 157, dizendo que o empregador ele deve cumprir e fazer cumprir a legislação e a questão da medicina do trabalho, né? Que a gente tem aquela também questão da NR7, do Sim. PCMSO. Então, ela faz cumprir e também assegura que o empregador, ele instrua esse empregado a se prevenir a ter essas doenças ocupacionais, inclusive a psíquica. É difícil, né, Caroline? Porque quando a gente fala assim de segurança no trabalho, a gente vê assim, se uma pessoa trabalha subindo numa escada, ela tem que ter um equipamento de segurança, um capacete, o outro negócio lá para segurar ela, caso ela caia, ela vai ficar pendurada, ela não vai cair, papapá. Mas se tratando de saúde mental, que é uma coisa que as pessoas não veem o risco fisicamente, vamos dizer assim, é mais difícil então de ser cuidado. Com certeza. Até mesmo a questão do EPI, né? Porque Sim. quando a gente está falando de um trabalhador que trabalha no andaime, um trabalhador que trabalha dentro de um hospital ou ali exposto à radiação, a gente sabe o que fazer, os EPIs que devem utilizar. Mas e quando é que a gente fala de prevenção de doenças psíquicas? Sim. É muito mais difícil de você indicar um EPI, por exemplo, Exatamente. né? E até mesmo, como você falou, de identificar e, inclusive, de provar. Exato. Então, se torna tudo mais complexo, mas não é impossível. Não é impossível. Fazendo assim, né, trazendo uma ligação. A gente teve aqui uma convidada que ela trabalha, aprendi esse termo naquele dia, offshore. Ela trabalha em plataformas de petróleo, em navios de petróleo e tudo mais. E hoje ela trabalha lá como psicóloga, né?
Só que é só meio que para administrar crises. Não é para ter esse tratamento realmente com as pessoas. E o tema do podcast dela foi sobre esse isolamento, né, do trabalhador. Porque quando trabalha numa plataforma de petróleo, no navio petroleiro, o trabalhador passa 15, 20, um mês, 15, 20 dias, um mês longe da família. Então tem esse isolamento e tudo mais. E ela falou sobre acidentes que acontecem lá, acidentes tanto físicos, como infelizmente já aconteceu de pessoas surtarem, simplesmente pularem do navio, né? Então, se tá ali mexendo no maquinário e tudo mais, a gente coloca uma bota para não machucar teu pé, a gente coloca um capacete para não machucar sua cabeça, mas e a questão da saúde mental? Isso aí realmente não são todas as empresas, nem os empregadores que conseguem ter esse olhar diferenciado e falar, não, peraí, essa parte também precisa ser cuidada, né? É verdade. E nesses casos, assim, dessa empresa, por exemplo, eles terem um psicólogo já é uma forma deles cumprirem a NR7, que é uma das normas regulamentadoras que abordam, mesmo que não diretamente, a saúde mental do trabalhador. Sim. Então, é preciso ter toda uma estrutura de medicina do trabalho, psicologia do trabalho, para poder atender esses empregados, né? Principalmente esses que acabam tendo, por conta das condições de trabalho, um isolamento ou uma condição específica que acabem condicionando eles a uma doença futura. Então, é muito importante essas empresas terem esse olhar. A gente vê que hoje a gente já está se encaminhando mais para se cuidar mais, né, mentalmente falando. Porque, por exemplo, eu quando era criança, né, ou até mesmo você, acho que você deve lembrar, a gente não falava dessas coisas, sabe? A gente não... O que se falava sobre depressão? Nada. Não, você tá triste, amanhã passa, vai dormir que amanhã você acorda bem. Quem ouvia falar de pânico, ninguém sabia o que era um pânico, ninguém sabia o que era uma ansiedade. Ninguém sabia, às vezes chamava de tédio, às vezes chamava, tá triste. A tal da estafa. Gente, depois de velha eu fui descobrir o que significava estafa, porque as pessoas falavam, não, sofreu de estafa. Estafa é um cansaço muito grande que a pessoa tinha, né? Mas hoje a gente traz esse estafa para um burnout, um esgotamento mental, físico por conta do trabalho. Então, hoje em dia tem um olhar mais diferenciado, né? Mas antigamente era tudo meio que uma frescura. Sim, mas aí vem de uma evolução até mesmo cultural nossa, né? Porque a gente acaba não somente sendo algo impelido pela lei ou pelas normas regulamentadoras, mas pela sociedade. Exatamente. Então, como a gente passa a pensar dessa forma, a empresa se vê impelida a fazer e seguir esse ritmo, né? Porque senão ela pode ser cancelada, vamos dizer assim, né? Acaba caindo na mídia. E talvez nem é isso, né? É só uma multa. Não, vou ter que pagar uma multa. Talvez eu vou ficar fechada até eu entrar no parâmetro que tem que entrar, né? Não é aquela preocupação realmente com o trabalhador. Não, e realmente, é por isso que a gente tem essa questão da legislação e das multas para fazer cumprir, porque não adianta você ter por escrito e você não ter formas de trazer efetividade ao que está escrito. Então, muitas vezes vai estar escrito de uma forma, olha, o empregador deve fazer assim, tá, mas e se ele não fizer? O que vai acontecer? Então, muitas vezes, se você não tiver uma consequência, a empresa não vai fazer cumprir. E quando eu digo a sociedade, é que hoje com a mídia, às vezes gravações, formas de você fazer comprovar, você acaba sujando a imagem daquela empresa também. Então, isso é uma forma de punição também. Exatamente. Né? E acaba fazendo com que as empresas cumpram com o que, de fato, já deveriam ter cumprido há muito tempo. E a consolidação dessas leis do trabalho, né? O CLT, ele trata a saúde mental de uma forma explícita ou implícita para não ter que ser seguido muito bem? Como é que fica? Não tem um capítulo próprio de saúde mental na CLT. Deveria, né? Deveria. Vamos encaminhar para isso daí no futuro, será muito bom. Nós tivemos a reforma trabalhista em 2017, já tivemos alguns avanços. Alguns foram retrocessos, mas muitos avanços também. Esperamos que futuramente isso seja tratado com mais seriedade. A gente não tem um capítulo próprio para isso, mas nós temos artigos que indiretamente abordam, como o artigo 157 que eu tinha informado, 158 também, sobre a medicina do trabalho e tudo mais. Mas a gente precisa de algo próprio para isso, porque é muito sério que a gente tem passado, né? A gente vê que de 2000, tem um estudo, né, de que 2023 para 2024, que cresceu em 68% os afastamentos. É muita coisa. Então, é muita coisa. Então, algo precisa ser feito, porque o empregador, né, se a gente for olhar pela visão do empregador, que é o que acaba deixando de cumprir o que deve ser feito, ele também sofre com isso. Sim. Né? Porque, é um prejuízo para a empresa, mão de obra que não está tendo,
né? Com certeza. Então, são diversos empregados que estão ali, né, no INSS, ele acaba tendo que contratar outros, não sabe quando que o outro vai voltar, o que estava anteriormente. Então, isso também causa um prejuízo ao empregador e, de fato, tem que ter algo muito mais bem regulamentado, né? E as normas regulamentadoras, que a gente conhece como ANR, vêm justamente para poder complementar o que falta à lei, Sim. né? A gente vemos aí que a ANR1, ela teve um adicional aí, uns tópicos adicionais sobre a saúde mental que nós vamos ter aí para ser cumpridos para ano que vem. Já estão lá para poder já ter educação ali para as empresas, mas vai haver aquelas multas, né? Sim. Em 2026, perdão. Então, já é um avanço, né? Já é alguma coisa. Poxa, muito grande. Para o que não tem nada, já ter alguma coisa. Sim, porque o que vai fazer ali a legislação que vai impelir a empresa a fazer algo é a legislação mesmo, CLT, Constituição, enfim. Mas as normas regulamentadoras vêm para suprir aquelas lacunas que a lei ela não traz. Sim. Então, a NR1 vai trazer alguns pontos muito importantes. Sim. Eu até falava sobre isso com uma pessoa, né, que me chamou no mês de setembro para dar uma palestra para a empresa dela. E aí entraram ali naquela sala de reunião 200 e poucas pessoas. E a palestra sobre saúde mental, sobre prevenção de depressão, papapá e ppp. E aí eu já comecei a palestra falando assim, isso aqui tá de parabéns. Essa empresa tá de parabéns, porque tá se preocupando, né, com a saúde mental dos funcionários. Aí depois foram me falando que uma vez por semana... Ah, eu achei pouco, mas tá bom. Mas uma vez por semana tem uma psicóloga à disposição, que atende uma vez por semana. Não dá para atender todo mundo, né? E tem uma lista de espera bem grande, mas tá disponível lá para uma emergência e tudo mais. Eu falei assim, gente... o mundo ideal, né? Assim, que todas as empresas pudessem se preocupar. Será que está sofrendo? Será que vai ter um burnout? Será que vai ter uma depressão? Porque é o que você falou, a empresa ela perde. Ela Sim. perde bastante, né? A empresa ela só vai funcionar se os funcionários estiverem trabalhando. Se o funcionário não estiver bem, estiver doente, vai ter que mais custo, mais gasto para colocar Com outra pessoa no certeza. lugar. E o mais triste que eu acho, assim, é que a gente vê isso em vários casos, né? Que a pessoa está afastada, e aí, tempo indeterminado. Quando ela retorna, ela é demitida. Isso aí é um grande problema, né? Mas a gente tem formas de também coibir isso daí, porque se o empregado ele acabou de retornar e ele é demitido, primeiro, se foi uma doença ocupacional, né, ali no trabalho, ele tem uma estabilidade de 12 meses. Sim. Então, ele não pode ser mandado embora. E se ele é mandado embora, há mecanismos que podem suprir isso. Ou seja, ou ele vai ter uma reintegração ao trabalho, ou ele pode pedir uma indenização substitutiva por esse tempo de estabilidade, né? E um outro ponto muito importante é que acaba configurando uma dispensa discriminatória. Sim. Né? Porque se o empregador ele viu que aquele empregado voltou e teme que ele novamente fique doente, ele está discriminando aquele empregado, né? Que não teve culpa de ter passado por aquela situação e muitas vezes foi por culpa do empregador. E nos casos de doença mental, porque, vamos lá, se a pessoa cai e quebra o pé, você tá vendo que ela realmente, não, fulano tá impossibilitado de trabalhar porque o pé tá quebrado. Sim. Agora fulano tá com depressão. Não vai trabalhar porque tá com depressão. Esse é o pensamento que as pessoas têm, né? Então, assim, o difícil da gente falar de saúde mental, quando a gente conversa sobre saúde mental, é porque não é uma coisa concreta, não é físico, as pessoas não estão vendo, mas ninguém sabe daquele sofrimento. Já chegaram pacientes para mim sofrendo com burnout, já afastados do trabalho por o período inicial de 40 dias, e falaram assim, eu preciso estar bem, eu preciso voltar, e o medo, principalmente, né? Eu vou ser mandada embora se eu não voltar. Isso até piora, né? Piora, eu acredito, a situação. Dá uma ansiedade, eu preciso melhorar, e só de falar que você precisa melhorar, você não melhora, né? Então, assim, olha tudo que vai passando. Não, é a minha fonte de renda, eu preciso trabalhar, minha família depende disso, mas ao mesmo tempo eu não estou bem. E aí, como é que eu faço? Né? Então, precisava ser mais respaldado, né? Todos os funcionários, o trabalhador em si. E como que o direito ao ambiente de trabalho saudável vai se relacionar com a saúde mental? Então, o ambiente saudável, ele tem que proporcionar ali integridade não só física, mas psíquica do empregado, né? Então, assim, a Constituição, ela assegura esse ambiente saudável. Óbvio que nem todos os locais, nem todas as empresas são dessa forma, né? Eu já fui CLT há muito tempo, uns 5 anos, né?
E eu sei que nem todas as empresas se adequam, Sim. inclusive empresas grandes, que a gente espera, que a gente olha assim por fora e fala, nossa, tá tudo perfeito. Não tá. E às vezes a própria gestão superior não sabe o que está acontecendo nos setores mais abaixo. Então, essa falta de fiscalização do ambiente de trabalho, ela é o que está faltando, sabe? Mas aí quando a NR1 vier com as suas multas e aí exigir já que a empresa já tenha tudo aplicado, né? Aí vai ser diferente. Aí vai ser diferente. A gente está num período de adequação. Sim. As empresas que estão conscientes estão já se precavendo para não sofrer punição depois. Esse é o momento de se adequar, para poder tornar o ambiente de trabalho mais saudável. Porque se você tem um ambiente de trabalho com uma jornada excessiva, um local que tem o assédio moral, às vezes sexual também, Sim. que tem ali, às vezes, um ambiente de fofoca, isso tudo implica, né? Com Porque o assédio moral, ele é muito amplo, é um guarda-chuva com diversas situações que podem configurar o assédio moral, né? Então, assim, por exemplo, o empregado, ele sai tão tarde e aí no dia seguinte tem que pegar super cedo, então não é respeitado o interjornadas do empregado, por exemplo. Isso tudo faz com que o ambiente de trabalho ele não seja saudável, né? Sim. Fala pra gente um pouquinho, já que você entrou nesse assunto do assédio moral, porque muitas pessoas desconhecem, né? E acaba que tem gente, talvez você que esteja assistindo, a gente vai falar assim, caramba, passo por isso, não sabia que isso era uma forma de assédio. Fala pra gente um pouquinho o que é o assédio moral, o que configura assédio moral e tudo mais. Entendi. Então, o assédio moral são situações que acontecem no ambiente de trabalho que geram ali um desgaste no empregado, sabe? Às vezes metas abusivas ou inalcançáveis, né? Ou, por exemplo, a meta às vezes não é inalcançável, mas o período que te dão para poder cumpri-la é mínimo. Então, já é imposto aquilo no sentido de saber que você não vai cumprir. E às vezes até para aplicar uma punição. Né? Uma jornada de trabalho excessiva, a gente sabe que as jornadas de trabalho são 8 horas diárias, 44 horas semanais. Sim. O empregador, ele pode até adicionar umas 2 horas aí diárias, né, de horas extras, dependendo da situação, mas muitos não respeitam nem essas 2 horas. E aí o empregado passa a ter uma jornada totalmente excessiva, o que causa estresse, falta de lazer, de comunhão com a família, com amigos, o que tira ele do ambiente social também e prende ele muito a só trabalho, cobrança, e aquilo ali vai gerando um desgaste emocional e que também configura o assédio moral, né? Como eu falei, eu trabalhei CLT, eu já passei por algumas situações, eu tive a oportunidade de passar e eu acho que foi até bom, de certa forma, olhando pelo lado bom, para eu poder entender quem chega até mim passando por esse tipo de situação. Sim. Então, assim, por exemplo, vou dar um exemplo aqui concreto para entender melhor o que seria um assédio moral também. Eu tinha colegas que trabalhavam, eram cerca de 20 pessoas no mesmo setor, uma sala bem grande. E eu via colegas chorando, aí chamava para feedback, voltava chorando. Às vezes o feedback era ali na frente de todos. Tinha uma tela na lateral, assim, passava mensagens motivacionais. Às vezes passavam umas tipo assim, ninguém é insubstituível, coisas desse Isso tipo. é motivacional onde? Então, na cabeça de algum ensino. Fala para um trabalhador, ninguém é insubstituível, viu? O que ele vai achar? Não, já tô com o pé fora da empresa já. Não, e você fica pensando, não, eu não tô vendo isso. Gente, acontece. E muitas vezes é regulação de pausas. Eu lembro que eu não podia ir no banheiro a hora que eu queria, ou que eu precisasse. Não podia. Quase um trabalho escravo, era né? Tipo, não era CLT, não. Era tipo, segura aí. Eu lembro de uma colega que tinha uma operação para fazer e pediram para guardar. Esse tipo de coisa, você conviver nesse tipo de ambiente, traz problemas. Gente. Depois, quando eu saí, eu fiquei sabendo que alguns colegas entraram em licença por depressão. E você acha que aquela empresa específica levou a sério essa licença de depressão? Com certeza não. Eu não sei informar porque eu já não estava mais lá, mas eu tive notícias de que chegou ao conhecimento do superior hierárquico mais acima e aí, por fim, eles resolveram, né? Mas até isso chegar
onde tinha que chegar, O negócio estourou alguns lá adoeceram. embaixo. Então, foi um período bem difícil. Você vê colegas, às vezes o problema não é diretamente com você, mas o ambiente, a gente volta no ambiente saudável. Sim. O ambiente não está legal, você olha para o lado, tem colegas chorando, colegas sendo perseguidos. Isso já vai mexendo com você. Aí você fica assim, não, é só você ignorar. Você Não ter dá. isso dia após dia, com pessoas que você estima, é muito difícil de você conviver. É horrível. Então, isso gera, assim, doenças, isso configura o assédio moral. Agora, o assédio moral tem um ponto que é muito importante. Infelizmente, o assédio moral, ele tem que ser comprovado pelo empregado. Então, esse é um ponto muito difícil. E aí é que vem muita gente com a queixa de assédio moral, mas que não consegue fazer essa Sim, comprovação. porque a gente vem naquele ponto, mas e se ele tiver uma questão de que é só colocar um EPI, é uma questão de insalubridade, a gente faz perícia, mas e a saúde mental? Como a gente comprova que ele adoeceu mentalmente? Né? Esses E pontos que o adoecimento foi mental foi por conta do trabalho. Por quê? Para a gente comprovar que tem a ver, né, que é uma doença ocupacional, tem que ter um nexo com o trabalho, ou seja, tem que ter uma ligação com o trabalho. Sim. E isso é difícil de comprovar. E não é uma simples prova, né? Você tem que ter todo um conjunto de provas para você poder demonstrar que foi devido ao trabalho, né? E quem tem que juntar essas provas é o empregado. E um outro ponto importante, né, já que você abordou o assédio moral, é importante falar para quem está ouvindo que o assédio moral, ele precisa ser reiterado. Então, muitas vezes os clientes me procuram e relatam, aconteceu essa situação específica, mas não pode ser uma vez só. Tem que ser reiterado, tem que ser uma conduta reiterada. Sim. Mas, geralmente, quem age assim uma vez, age outras vezes, né? E o empregado precisa documentar isso, né? Às vezes, conversas de WhatsApp, e-mails com RH ou com o próprio gestor já demonstram, né? É um dos exemplos de você poder comprovar, Sim. né? E quando você saiu da empresa? Quando eu Foi saí... quase um livre estou. Foi. Mas, na realidade, eu não posso nem dar muitos detalhes, porque senão muitos vão identificar. Eu saí antes de explodir a situação, né? Sim. Eu tive a oportunidade de sair antes. Eu tinha me formado, ainda não tinha feito a prova da UAB, mas eu tinha me formado, estava ali só na época da faculdade. Eu falei, não, vou sair, não preciso disso. Mas nem todos têm essa oportunidade, né? Sim. Muitos são obrigados a continuar trabalhando naquele ambiente para poder sustentar a família. Isso que é o ruim, né? é quando a Honrar suas pessoa já não tem dívidas. uma saída. Ela tá sofrendo, ela tá horrível aqui no ambiente de trabalho, mas eu não tenho outra opção. A minha fonte de renda é essa daqui, e se eu sair eu vou fazer o quê? Como é que eu sustento a casa? Né? E isso também acaba que agrava para a pessoa, porque é uma pressão que ela coloca dentro dela mesma. Sim. Eu tenho que dar conta, eu tenho que fazer acontecer. E o adoecimento vai só aumentando com o Com passar do certeza. tempo. Né? E a legislação, ela prevê algum tipo de amparo para o trabalhador que foi diagnosticado com alguma doença, algum transtorno mental, alguma coisa assim? Ou Sim. é igual problemas físicos e tudo mais? Sim, se você tem ali comprovado que aquela doença ocupacional, ela tem a ver com o ambiente de trabalho, o empregado ele pode entrar ali pelo INSS, né? Então, ele vai ser amparado ali pelo INSS também. E também vai ter uma estabilidade de 12 meses após esse retorno, né? Desse auxílio. Então, é uma forma ali de amparar. E se a gente for um pouco mais à frente, dependendo da situação, esse empregado ele ainda pode ser indenizado. Pode ter uma indenização ali material pelos custos que ele teve com o tratamento, uma indenização moral e chegando aí um máximo, dependendo da situação, até de uma pensão. Então, assim, porque às vezes o que acontece? O empregado ele acaba ficando incapaz, dependendo da situação. Sim. Pode gerar um dano, tô falando de um dano ali mais extremo, Sim. né? Mas esse é o tipo de amparo que a lei já traz. O difícil é chegar até esses amparos, né? Sim, mas também não é impossível. Não é impossível. Por isso que a gente precisa sempre de orientação jurídica antes da situação virar aquela bola de neve. Exatamente. Então, procura aí um advogado, uma pessoa que sabe do assunto, que vai instruir você melhor um pouquinho. Mas, assim, falando das normas regulamentadoras, né? Algumas são específicas e tudo mais. Abordam os riscos psicossociais no ambiente de trabalho no Brasil? Sim. Você falou aí que a ANR vai ter um parágrafo, um capítulo, aí, um plusinho ali. Mas será que isso também vai ser o suficiente? Então,
A ANR, ela também não aborda diretamente, a gente não tem uma ANR própria para isso, mas nós temos algumas que abordam. A ANR1 é a mãe das demais ANRs, né, que as demais nascem dela, mas nós temos algumas, como a ANR1, como eu Sim. tinha abordado, que você vai ter que, as empresas vão ser obrigadas a apontar ali quais são os riscos que o ambiente de trabalho pode ter, inclusive o psicossocial, não só o físico, mas também nós temos a NR7, que tem aquele PCMSO, no que a gente tem que ter nas empresas, né, toda uma estrutura de medicina do trabalho, Sim. né, isso já tem algum tempo. A maioria das empresas cumprem, tem algumas, né, exceções que não. Essa da NR1 é algo mais novo, né, esse plus que está tendo, mas nós temos sim algumas NRs que apontam, mesmo que indiretamente, a saúde do trabalhador, a saúde mental. Nós também temos a NR17, que fala de ergonomia. A gente acha que ergonomia só vai falar de assento, de iluminação, mas não, falam de outras questões também, Sim. inclusive as psíquicas, que podem impactar no trabalhador. Então, nós temos sim NRs que apontam para a saúde mental, mas seria muito interessante se a gente tivesse uma própria para isso. Uma específica. Até porque, quando o negócio tá ali nas entrelinhas, nem todo mundo quer ler as entrelinhas, nem consegue ler as entrelinhas. Mas quando tem um parágrafo, um capítulo, só para aquilo dali, uma atenção é dada maior, Sim, né? porque a ANR, ela regulamenta, ela mostra como fazer. O que impele a empresa a fazer é a legislação. Sim. Então, a ANR, ela só mostra como fazer, porque quando a legislação vem cumprir e fazer cumprir as normas de medicina e saúde do trabalho, tá, mas como? Aí vem a ANR e regulamenta. E fala, Então, você vai fazer assim, assim, assado. Sim, então a gente precisa dessa junção, esse conjunto, a gente precisa de leis próprias para isso e também de ANRs para poder regulamentar. A gente olha assim, eu comentei com você da outra convidada que nós tivemos aqui, que trabalha em plataforma de petróleo e tudo mais, e ela, por exemplo, ela falou pra gente, não, lá tem o enfermeiro, que deveria ser um médico, mas colocaram um enfermeiro, e tem ela como psicóloga, que é só para casos extremos, não é para fazer atendimento tipo semanal e tudo mais, é só mesmo gerenciamento de crise, né? E eu falei assim, que legal, é um enfermeiro? Um enfermeiro. Para quantas pessoas dentro do navio? Ela, 200 e poucas pessoas dentro do navio. E só você de psicóloga? Para 200 e poucas pessoas. E essa é uma realidade que a gente tem também em empresas, né? Às vezes é um médico ou um enfermeiro para uma empresa inteira. A gente já trouxe aqui vários assuntos falando sobre escolas, por exemplo, que, se eu não me engano, já foi aprovado, né, um projeto de lei que tem que ter psicólogos nas escolas, não são todas as escolas que têm, mas que na maioria das vezes, quando tem, é um psicólogo para uma escola inteira ali com 300, 400 crianças. Não vai fluir, né? Na faculdade, eu tive aula com uma professora maravilhosa, o nome dela é Carolina Prado, e ela foi psicóloga no regime penitenciário. E ela contava pra gente que era ela de psicóloga para 300, 400 presos. Então, ela via o preso uma vez, depois ela não via mais. Aí, como é que as pessoas querem que o negócio funcione se não disponibiliza, né, o profissional para estar ali dentro e fazer um trabalho efetivo? Só o gerenciamento de crise, eu acho que não é o ideal para uma saúde mental boa. Isso falando de psicólogos, não estou nem falando do médico, nem do enfermeiro, que tem que estar também no ambiente de trabalho. Então, tem a ANR que fala que tem que ter a medicina do trabalho. Mas será que essa medicina do trabalho ela também está sendo legal? Está sendo suficiente? Ou está falhando, está pecando também? A gente volta para aquele ponto da NR1, né? Que ano que vem as empresas já devem estar adequadas, né? Esses novos tópicos da NR1. E a gente volta para esse ponto porque a partir do ano que vem virão as multas. Porque não adianta você mapear os riscos e ali, só de forma documental, você cumprir o que foi pedido. Não, tem que ser algo efetivo. Sim. Então, o que vai ser visto ano que vem é se está tendo a efetividade disso. Então, não basta dizer que nós temos o médico do trabalho, o psicólogo do trabalho, e aí, às vezes, vai lá olhar, são 200 funcionários para um. Né? Aí tem que ficar ali naquela lista de espera, como você abordou. Então, de fato, não é efetividade. E que não é uma terapia
feita semanalmente ou quinzenalmente, pelo menos quinzenalmente seria o mais ideal, né? Talvez uma pessoa que surtou dentro do trabalho leva ao psicólogo, fala, dá um jeito aí agora porque Sim, surtou. e a medicina do trabalho, ela tem que acompanhar. Ela não tem que só apagar incêndio. Tem que haver um acompanhamento ali periódico, às vezes mais do que periódico, um período mais curto, dependendo da situação específica daquele empregado. Então, não basta só você ter no papel o que você deve fazer, né? Sim. Porque ali no PGR você vai ter que colocar ali quais são os riscos daquele ambiente e aí, o que a gente pode fazer para solucionar. Tá, mas você está solucionando de verdade? Será que o que você colocou ali supre a demanda que os seus empregados estão precisando? Então é isso que vai ser fiscalizado e multado, se for o caso. Então esse é o momento de se adequar, Sim. né? Não só porque a gente tem uma norma agora a respeito, não. É porque essa é a realidade da sociedade. Nós estamos tendo uma crescente. Eu estava vendo uma pesquisa que de 4 afastamentos, 2 são de doenças psicossociais, doenças mentais. Assim. Então, assim, Sim. é algo que é urgente, né? Não dá pra gente Sim. ficar só apagando incêndios aqui e ali, a gente precisa de prevenção. Exatamente. E muitas vezes as pessoas elas não têm essa prevenção do lado de fora. Talvez ela só teria acesso a isso dentro ali da empresa, né? E isso Exatamente. é só uma curiosidade. Eu falei dessa professora minha que trabalhava na penitenciária lá de Brasília, e ela falava que a revolta era que os policiais, empregado, né? Vamos colocar assim, os policiais que são empregados, eles não tinham acesso a psicólogos e por isso eles não queriam que os presos tivessem acesso aos psicólogos. Nossa. Porque eles falavam assim, a gente que passa por coisa ruim, a gente tem que ficar aqui também preso junto com eles para manter a paz e a segurança e a ordem daqui de dentro desse lugar. E eles que são os infratores estão tendo essa oportunidade de ter um tratamento, mesmo que uma vez a cada 3 anos, se for pensar assim, esse tratamento com a psicóloga, mas a nossa família, que às vezes não sabe se a gente volta para casa, não tem essa oportunidade, né? Então, o empregado precisa ter esse cuidado por parte do empregador, né? Isso seja em qualquer tipo de profissional, desde policiais a uma pessoa que faz trabalhos gerais, né? Exatamente. Tem que ter esse acompanhamento, né? E também tem setores específicos que você sabe que o risco é maior. Sim. Então, é algo que tem que ser acompanhado de perto. Até mesmo para a empresa, né? Como a gente já abordou. Então, precisa sim ter esse acompanhamento. E o empregador? Acho que aqui você já está respondendo um pouco. Ele pode ser responsabilizado judicialmente por danos à saúde mental do trabalhador? Com E em quais certeza. casos, né? Em que situações que ocorre essa punição? Aí a gente volta àquele ponto do nexo de causalidade. Se for comprovado que aquela doença ocupacional ela tem a ver com o ambiente de trabalho, ela vai ter aquele afastamento pelo INSS, né? Muitas vezes abre até o CAT, que é o adequado, que é a comunicação ali do acidente de trabalho, e ela vai entrar ali pelo INSS para ter um tempo para poder se recuperar, e no retorno dela ela vai ter a estabilidade de 12 meses. Mas não é muito fácil, né? Você comprovar, por exemplo, que você não. tem um burnout por conta do ambiente de trabalho. Você tem uma Sim. depressão por causa do ambiente de trabalho. Aí também tem a questão da perícia do INSS, né, que vai analisar. Muitas vezes eles conseguem identificar que de fato tem a ver com o trabalho. Se a gente for depois para um ponto mais judicial, às vezes até testemunhas que possam comprovar que como que era como era tóxico o ambiente, né? Porque geralmente a depressão e o burnout vem de ambiente tóxico, Sim. né? Então, às vezes você consegue comprovar desta forma. É. E laudos médicos, que é o principal, né? Sim, aí entra o lado do psiquiatra, do Sim. psicólogo, talvez do neurologista, e Sim. tudo isso conta E também. se a empresa estiver seguindo corretamente ali a NR7, o empregado vai passar ali pela medicina do trabalho e vai ter um atendimento adequado, é o que se espera, né? Que identifique que de fato ali aquela situação tinha a ver com o ambiente. Sim, muito interessante, né? Hoje a gente não ouve falar mais, né? Igual como você falou, que muitos afastamentos hoje são por conta da depressão, né? São por conta também de ansiedade. A gente sempre fala isso aqui no Psicologia e Propósito. Às vezes uma pessoa está sofrendo com uma crise de ansiedade, ela acha que ela está infartando. Sim. De tão sério que é, né? Mas quando a gente puxa isso e relaciona isso com o trabalho, muitas pessoas não dão
trela, não dão ouvido, não dão crédito Acho que não quer a isso. trabalhar, às É vezes você vai no médico, preguiçoso. aí o médico mesmo desdenha, fala Sim. que você só quer ter. Eu fui no médico esses dias, né? Porque, como repararam, eu tô um pouquinho rouca. Fui no médico, eu tô ouvindo a enfermeira falando que a moça só queria atestado, que não tava com dor nada. Como é que a pessoa só olhou? Porque primeiro que ela só fez o primeiro atendimento, Uhum. né? Ela não era nem a médica. Como é que a pessoa olhou ali rápido e falou que ela não tava com dor na coluna? Que ela só queria atestado? Eu fico Ela, sem palavras. Você percebeu que eu fiquei olhando, eu fico sem aí palavras. eu fiquei assim meio chocada. Eu fiquei, gente, essa moça olhou e falou assim: não tô vendo a dor. Não é assim que Não, funciona. que- Faz um exame. só precisa de atestado quem chegar com o pé quebrado, que eu posso ver que tá quebrado, Sangrando. sangrando, que aí. Não, tudo bem, você merece. Mas o que é invisível aos olhos, Uhum. não se dá crédito para aquilo Claro, e dali. a mesma forma que a gente tem que tratar uma doença cardíaca, uma doença, o pé quebrado, a gente precisa tratar o cérebro, né? As pessoas, Exatamente. elas já acham que daqui pra baixo a gente trata e daqui pra cima, Não precisa. não A menos que seja é? uma vez estourada na cabeça, você não precisa tratar, né? Se for Exatamente. questão de transtorno mental e tudo mais, as pessoas não querem fazer esse tratamento. Uhum. A gente vê as pessoas mais idosas hoje que são mais resistentes. Hoje, os mais jovens e tudo mais, eles já escutam mais falar sobre depressão, sobre ansiedade, sobre outros transtornos mentais. Então, eles acabam que falam, não, peraí, o negócio realmente existe. Agora, você chega uma pessoa, para um idoso, e fala assim, ó, você está sofrendo com depressão. Quê? Eu não tô, não. Então, assim, é difícil até mesmo dele aderir ao tratamento. Isso falando com o olhar de psicólogo, né? Para ver, eu acho que eu nunca atendi idosos. Eu nunca atendi. Como Nossa. psicóloga, eu nunca atendi idosos. É muito raro você ver um idoso mente aberta para procurar um atendimento Eles não assim. acham que é uma doença mental e de repente até Não. agrava, né, por conta disso. Exatamente, porque não tem um tratamento, né? E assim, às vezes eu já ouvi de pacientes meus falando assim, a minha mãe, 70, 80 anos, ela tá assim, assim, assim. Eu falo, ela já procurou um tratamento? Ah, Laísa, não vai não. Já falei com ela, falou que psicóloga é pra maluca e que ela não é doida. Essa é a frase Tem esse típica. estigma, né? É. Agora tá melhorando um pouco e muitas vezes o empregado ele tem medo de procurar ajuda porque ele acha que vai ser julgado no ambiente de trabalho, Vai virar né? chacota. Eu já vi casos em que o empregado, ele por ter um acompanhamento médico, psiquiátrico fora, e aí muitas vezes acaba tendo esse acompanhamento dentro da empresa, Uhum. e sem querer ou por negligência da empresa deixa vazar a situação do empregado, e ele acaba sendo motivo de chacota. Sim. Então, assim, eu já vi isso acontecer. É muito triste, muito triste. Isso é um assédio moral, porque o assédio moral ele não é só do seu superior hierárquico, ele é também dos seus colegas de trabalho, Sim. né? Ele não é só horizontal, vertical, é os dois. Então, isso é muito triste quando acontece, quando a empresa não tem também esse cuidado, é um ponto até muito importante de abordar, quando a empresa não tem esse cuidado de resguardar os seus funcionários, a situação que eles estão passando no momento, principalmente a mental, que é algo tão delicado, né? Sim. Então, isso também configura o assédio moral e é um ponto que as empresas têm que se atentar, né? Que, apesar de acompanhar, tem que ter toda uma ética para poder tratar. Uhum. E você falou aí do assédio moral, que ele não é só questão hierárquica, né? Que um colega de trabalho também pode cometer assédio moral. E quem Sim. se responsabiliza nessa situação? A empresa. A empresa se A responsabiliza empresa. pelo outro que fez assédio moral Uhum. comigo, por exemplo. Porque a empresa ela tem o dever de fiscalizar tudo que está acontecendo na sua, né, no local ali de trabalho. Então, foi o superior hierárquico, foi o colega de trabalho, ela tem que fiscalizar. Então, o que o empregado tem que fazer? Comunicar. É muito importante que as empresas tenham um canal sério ali de ética, que de fato as denúncias que são feitas são colocadas para frente, né? São Sim. analisadas, vistas se de fato está acontecendo aquela situação, corrigir o que precisa ser corrigido. Então, é muito importante isso. E eu acho que, geralmente, as denúncias elas não são feitas por conta de sigilo, Uhum. né? As pessoas devem achar assim, não, vou lá e vou fazer a denúncia e vai ficar só entre a gente. Aí quando pensa que não, já soltaram na rádio que fulaninho fez a denúncia contra ciclaninho dentro da empresa.
E isso é ruim. E falando a questão também de chacota, que às vezes se torna chacota porque precisa de um tratamento e tudo mais, isso até acaba impossibilitando outras pessoas de procurarem o atendimento. Porque às vezes ela fala assim, eu não vou não. Tá com Olha lá o receio. que aconteceu com ele. Ele foi procurar um tratamento e agora tá todo mundo rindo da cara dele, falando que ele é doido. Eu também não vou procurar, o próximo vai ser eu. E acaba que a pessoa vai adoecendo no E ambiente não de é trabalho. só nem esse ponto de achar que a pessoa é doida, Sim. mas às vezes de achar que ela é incapaz para trabalhar. Então você diminui o empregado pela condição que ele está no momento, Sim, né? Uma condição que muitas vezes é passageira. exatamente. Então esse é um estigma que o pessoal ainda tem e precisa ser quebrado. Precisa, necessita. E que tipo de documentação ou testemunhos são relevantes em ações trabalhistas relacionadas à saúde mental? Porque não é fácil a gente comprovar, né, Sim. algum problema que a gente teve devido à empresa. Mas o que pode ser usado assim como prova e quais são as pessoas que podem ser usadas como testemunha para comprovar isso? Sim, então de prova documental, a gente precisa de laudos médicos, não só um laudo que você consegue ali no trabalho, né? Um laudo de um médico seu próprio que vem te acompanhando, né? Porque a gente vê exatamente a situação de que, às vezes, o empregado já está ali naquele ambiente, aí gerou a doença ocupacional e você vai vendo que ela está se agravando. Isso já é um tipo de prova para você, junto com outras, demonstrar que foi ali dentro do trabalho, ocorreu Sim. ali, né? Então, laudos médicos, quanto a testemunho, né? Mas vamos voltar aqui ao documental antes de ir para o testemunho. No documental também, às vezes um e-mail que você recebe do RH impondo uma meta abusiva, se for o caso, ou então fazendo com que você extrapole a sua jornada. Você tem, às vezes, ali no controle de ponto, quando a empresa deixa você bater o ponto no horário corretamente, que ainda tem aquelas que falam, não, bate lá o ponto, continua trabalhando. Mas você tem que, de alguma forma, demonstrar que você estava trabalhando ali ainda. Sim. No iPhone, por exemplo, eu não sei se pode falar aqui o nome, Pode. você tem ali a geolocalização, formas de comprovar onde você estava naquele momento. Sim. Então, existem algumas formas de você demonstrar isso, né? Quando você está em jornada excessiva, que também gera também doenças ocupacionais. Você também pode ter ali conversas de WhatsApp, né? A gente sabe que hoje em dia o STJ breca um pouquinho essa questão de conversa de WhatsApp, pode ser falsificado, porque tem aplicativos que falsificam conversas, mas você pode fazer uma ata notarial em cartório para poder validar aquela conversa do empregador, às vezes te insultando, ou às vezes impondo algo além do devido. Por exemplo, o empregado precisou colocar um atestado naquele dia porque ficou doente, ou teve um problema de ansiedade, às vezes, até mesmo por conta de questões do trabalho. E aí, quando ele retorna, o empregado vai lá e troca o horário dele para um horário totalmente diverso, às vezes até de um outro turno. Você vê que isso já é feito para poder prejudicar o empregado. Então, você vai guardando todas essas provas que você tem e também as testemunhais. As testemunhais precisam ser colegas de trabalho, né? Testemunhas oculares, precisam ter visto com seus próprios olhos a situação. Então, se o empregado ele foi insultado ali no ambiente de trabalho, ou estava havendo uma fofoca relacionada a ele, precisa ter visto aquela situação para poder testemunhar. Sim. Né? Não pode ser um ouvir dizer. Né? Um ponto muito importante é que essa testemunha, ela não pode ser amigo íntimo. Porque senão pode ter sido coagido a falar. Porque e a gente tudo tem uma mais. coisa na Justiça do Trabalho que a gente chama de contradita. Então, se é amigo íntimo, se é parente, a gente entende que aquela pessoa ela é suspeita e ela não vai falar com a verdade. E muitas vezes o juiz não quer ouvi-la, ou então ouve como informante, ou seja, ela não presta o compromisso de dizer somente a verdade. Né? Então, ela não incorre ali no crime de falso testemunho. Então, é importante que essa testemunha não seja amigo íntimo, não seja parente. O que é amigo íntimo? Frequentam a casa do outro? Saem para comer juntos? Sim. Esse tipo de coisa, né? Seja apenas um colega de trabalho. Nesse ponto, a gente enfrenta também alguns desafios, porque a maioria são colegas de trabalho que ainda estão na empresa, então tem um receio de testemunhar. O que ele vai falar? E aí, se eu falar, o que a empresa vai pensar? E quando eu voltar, o próximo a ser mandado embora sou eu? Exatamente. O ideal é que seja um empregado que nem esteja mais lá, né? Mas se por um acaso for uma testemunha vital para o seu processo, ele pode ser obrigado
aí testemunhar. Não é o ideal, porque a pessoa, quando ela é obrigada a estar lá, às vezes até mesmo é levada por força policial, porque é uma possibilidade. Essa pessoa, ela vai de má vontade, então não é tão E legal. talvez ela não vai falar realmente o que vai favorecer o empregado. Sim, então o ideal é que seja um empregado que não esteja mais lá, ou alguém que mesmo assim se dispõe aí, não, eu quero ir lá falar a verdade, e vá, né? Então, são formas de você poder comprovar de forma Sim. documental e também testemunhal de que você teve uma doença ali ocupacional. É isso, e juntar as provas, né? Sim. E a Justiça do Trabalho, ela tem sido receptiva a essas ações envolvendo doenças ocupacionais, mais nessa questão de transtornos mentais, psíquicos e tudo mais? Sim, cada vez mais. Isso é reflexo da nossa sociedade, né? Sim. Essa nossa evolução que a gente está tendo aí de que as pessoas estão reconhecendo as doenças, né, mentais também. Então, isso acaba refletindo no judiciário. A gente vê que, frequentemente, as redes sociais do próprio TRT, eles vêm publicando a respeito do assédio, publicando a respeito desses pontos que antigamente não era abordado. Sim. Então, a gente vê esse reflexo também nos processos, né? Vê que agora, de fato, eles querem ouvi-lo e não tratam como um ponto que é frescura ou algo assim, mas é algo muito sério e que vem acarretando em várias empresas e refletindo no judiciário. Mas até porque, se a gente pensar, olha os índices de depressão, de ansiedade. Vamos pegar só depressão e ansiedade, não estou nem falando de burnout. Sim. Olha os índices de depressão e de ansiedade que a gente tem hoje. Vai dizer que isso também não vai acontecer dentro de ambiente de trabalho? Ah, não. Vai acontecer só em casa. Vai acontecer só na parte de lazer da pessoa. Vai acontecer só junto com a família. Não, vai acontecer também dentro do ambiente de trabalho. Então, tem que ser olhado também, tem que ser validado também quando isso chega até o judiciário. Com certeza. Né? Os casos têm aumentado muito e não tem o que falar contra. Aí o juiz vai verificar toda a prova que está ali nos autos do processo. Se ele entender que tem uma relação com o trabalho, aí essa empresa ela vai ser obrigada a indenizar esse empregado, se for o caso, reintegrar o emprego. Sim. Né? Ou então pagar uma indenização substitutiva se mandou o empregado embora. Tem toda uma questão. E tem o Programa de Controle Médico da Saúde Ocupacional, né? PCMSO, que pode atuar na prevenção de transtornos mentais também? Sim, esse daí é da NR7, né, que a gente tinha abordado, que fala sobre a medicina do trabalho, né? Que tem que ter toda uma estrutura, né, acompanhamento do empregado. Então, não é só algo que o empregado ficou doente, já está ali naquela situação e você agora vai ter que resolver aquilo ali. Não, tem que ter uma prevenção, Sim. né? Então, a medicina do trabalho, ela tem que acompanhar periodicamente esses empregados para que não venha acontecer dele adquirir essa doença ocupacional. Então, o PCMSO é exatamente para isso, né? Para fazer cumprir as regras de medicina do trabalho e, consequentemente, a Constituição e a própria CLT que já vem impondo isso. Sim. E teriam algumas mudanças que você, pessoalmente você, Caroline, acredita que poderiam ser feitas na CLT, por exemplo, para melhorar ali a proteção da saúde mental das pessoas? Sim. Tinha que ter um capítulo próprio, né? Mesmo que fosse só uma NR somente para isso, mas na CLT eu acho que seria o ideal, né? Próprio para isso, porque eu acho que nesse contexto atual que a gente está, é o que mais está acontecendo. Você vê os jovens estão cada vez mais doentes em relação a isso, até mesmo por conta da tecnologia. Você vê as crianças, os jovens de hoje, eles estão conectados full time. Então, isso vem gerando diversos outros transtornos, né? Você, como psicóloga, sabe até abordar melhor esse assunto. Sim. Então, é algo que precisa ser feito urgentemente, né? A gente sabe que agora tem até um projeto de lei que busca tipificar o assédio moral no trabalho, ou seja, tornar crime, né? Então, é algo que está em tramitação no Senado, já é um avanço. Quando acontecer isso aí, aí o negócio vai pegar, né? Aí vai ficar mais sério. Mas eu acho muito importante ter um capítulo na CLT, né? Importante. Muito importante. E
Nossa, minha cabeça fica assim, girando, né? Porque eu fico pensando, um capítulo só para isso é a mesma coisa que você está obrigando a pessoa a voltar toda a atenção dela também para a saúde Sim. mental do trabalhador. Porque você colocar leis vagas ali, ou um ponto ali na ANR, numa outra ANR, não é suficiente. Você precisa detalhar. Quanto mais detalhes, né, Sim. mais eles vão saber como reproduzir o que deve ser feito, Uhum. né? Então, acho importante ter o capítulo próprio. O burnout, que ele é tão recente, né, como doença ocupacional. Não tem muito tempo, acho que não tem nem 2 anos, né, que o burnout deve ter entrado como doença ocupacional. Como é que foi a chegada do burnout ali dentro? Com certeza cresceu muito o número de pessoas dando entrada no INSS por conta de burnout, né? Sim, a partir do momento que você passa a entender o que é, você identifica o que está acontecendo com você, Sim. né? Então, eu vejo casos, principalmente alguns, em que os trabalhadores não são CLTs, mas são, sabe? Uhum. Tem todos os requisitos de um vínculo de emprego, mas não registrar a carteira. Por exemplo, nesses casos, os empregadores, né, os donos das empresas, colocam uma jornada muito excessiva e metas ali, assim, absurdas para você poder alcançar eu falo trabalhador porque o empregado é o que vem da CLT, Sim. né? Mas ele, em regra, ele tá ali como um trabalhador, mas ele tem todos os requisitos CLT, do que eu tô falando. Uhum. Então, você vê que ele vive totalmente para aquela empresa, né? Isso gera o burnout, né? Então, eu acho que nesse contexto atual que a gente está, tem muitas empresas fazendo isso, até mesmo porque a gente está com alguns processos suspensos, quando você tem uma contratação dos serviços, mas você não registra em carteira. Então, tu tá suspendendo todos os processos, né, agora. Então, muitas empresas sabem que dá para burlar de alguma forma, acaba fugindo ali um pouquinho da CLT em alguns pontos, prejudicando esse empregado e causando burnout. Então, quando você reconhece isso depois, aí vem os reflexos. Exatamente. E o assunto é bem amplo, né? É. Talvez daria até um outro podcast, mas para a gente finalizar, que orientação que você daria para quem sofre com impactos psicológicos no trabalho, porém teme fazer uma denúncia, acha que não vou nem me preocupar em juntar as provas, porque isso não vai dar em nada. O que você fala para essas pessoas? Que só vai agravar se você não buscar solucionar isso agora, né? Vai reunindo provas, a gente sabe que muitos não tem como sair do trabalho imediatamente, né? A gente tem que sempre priorizar a saúde mental, sempre. Então, vai reunindo provas, documentos, laudos médicos, corra atrás de um médico sério que vai, de fato, ali diagnosticar você da forma correta. Vá na medicina do trabalho, documente que você está entrando em contato com a empresa informando pontos que estão irregulares, por exemplo, se no seu setor não tem uma fiscalização das lideranças e está acontecendo alguma situação ali que está te afetando, passe para o RH e documente isso, faça tudo por escrito, Sim. né? Guarde essas documentações de que eles foram informados, porque depois você vai ter como comprovar de que eles nada fizeram. Também vai conversando com seus colegas, quando for ter algum tipo de conversa, que tem que ser verbal, sempre leve mais alguém, nunca vá sozinho. E vai reunindo essas provas, porque pode chegar um ponto que isso se agrave, porque a gente sabe que às vezes a ansiedade vai subindo, vira uma depressão, aí vai Sim. virando uma outra coisa, e pode chegar num ponto que você mesmo decida ir embora. Mas às vezes aquilo ali não é o ponto que você tem que, eu vou embora. Não, às vezes se você reuniu as provas, se você está ali bem respaldado, você consegue até mesmo uma rescisão indireta do contrato de trabalho, Sim. que é uma rescisão ali por culpa do empregador. Então, existem outras saídas, se você já se preparar. Sim. E é isso, o recado foi dado. Caroline, foi ótimo. Nosso programa hoje foi maravilhoso. Acho que esclareceu bastante as dúvidas de você que está em casa, né? Você que é trabalhador, que talvez você esteja passando por alguma situação e você antes falava assim, talvez não dei nada, ou será que não é isso mesmo? É coisa da minha cabeça. Então agora você consegue ter um olhar mais claro a respeito desse assunto. Passa pra gente suas redes sociais, para quem está em casa poder te acompanhar, talvez até mandar alguma dúvida que tenha para você. Claro. Meu Instagram é carolineneves.adv, pra cá. Meu Instagram é o carolineneves.adv, também tem o Facebook, só que eu uso mais o Instagram, né? O Facebook também é Caroline Neves. E vocês podem entrar em contato por lá, caso queiram conversar, relatar alguma situação, a gente conversa. Fiquem à vontade.
E é isso. E você que segue a gente, que ainda não segue a gente aqui lá no Instagram, ó, @psicologia propósito. E lá no YouTube, no Psicologia e Propósito, no nosso canal, no Psicologia e Propósito, encaminhe esse programa para outras pessoas também que você acha que precisa saber sobre este assunto. E eu tenho certeza que da forma que ajudou você, também vai ajudar outros. Meu Instagram, você já sabe, psi.laissaadrian. E você de casa, muito obrigada pela sua participação, por estar aqui com a gente, pela sua atenção. E a gente se vê de novo no próximo Psicologia e Propósito.